Hola, meu nome é Felipe Álvares Zuluaga, aluno da pós-graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília. Eu vou apresentar um trabalho chamado Influência da sucção no cálculo de capacidade de carga por fuste em fundações profundas isoladas. Trabalho feito por Banapali. Referência à disciplina de mecânica dos solos não saturados, administrada pelo professor Manuel Porfírio Cordão Neto. O conteúdo da apresentação é uma motivação, introdução, carregamento vertical de estacas, metodologias para o cálculo de capacidade vertical, conceitos gerais de solos não saturados, metodologias modificadas para o cálculo de capacidade de carga, conclusões. Apesar do grande número de pesquisas teóricas e práticas para tentar responder melhor o comportamento que ocorre na interface solo-estaca em fundações profundas. Essas incertezas se refletem nos altos valores de fatores de segurança que vêm da ignorância das variáveis que controlam o subsolo, sobredimensionando os projetos, os quais ficam mais caros. A introdução. Numerosos problemas geotécnicos envolvem áreas do subsolo, as quais são parcialmente saturadas. As áreas são geralmente ignoradas na prática, de modo que o solo é assumido completamente saturado ou completamente seco. Como é feito na mecânica dos solos clássica, enfatiza o comportamento mesmo com só duas fases. O solo tem água ou ar. A determinação confiável de parâmetros de interação solo-estrutura requer testes de laboratório ou de campo complicados. Diminuindo a necessidade de tais testes complicados, são propostos métodos empíricos para estimar o atrito do contato, FS, com base nos parâmetros de resistência convencionais e a informação relacionada com a variação das tensões efetivas ao longo do comprimento das estacas. O que é uma fundação profunda? Uma fundação profunda tem um comprimento que vai desde a cota de arrasamento até a cota de arrasamento de fundação. É considerada uma fundação profunda quando a profundidade é 2 vezes o diâmetro. Para dar um sentido físico ao fenômeno, é feito o seguinte esquema. Tem-se um bloco com massa M, portanto, ele terá um peso que seria a massa pela gravidade. O vetor desenhado aqui embaixo. Temos uma força normal hacia cima, perpendicular à superfície de contato, uma força normal N. O bloco é sometido a uma força lateral, F, suficientemente maior para colocá-lo em movimento, provocando uma aceleração. Entre duas superfícies tem uma série de imperfeições, uma rugosidade, o que ocasiona dificuldade ao movimento, chamada o atrito. O interesse é como a sucção influencia essa interface entre o solo e a estaca. Nas fundações, o atrito é mobilizado por uma força normal K0. Geralmente na prática, este contacto solo-estrutura é tomado como 2/3 do ângulo do atrito interno do solo. Segundo a carga suportada pela estaca, ela tem 3 tipos diferentes de actuação. Uma, a estaca de ponta, a carga última tem uma parcela de carga de ponta mais de atrito. Só que a carga de atrito
es despreciada y la carga última es igual o similar a la carga por punta. Una fundación es considerada fluctuante cuando solo trabaja por atrito. La carga última es casi la misma que la carga última por atrito. Y temse estacas mixtas que la carga de punta más una carga de atrito. La capacidad de vertical la gente va a trabajar solo tiene una parcela de atrito que tiene una integral de 0 hasta L da fundación con UFS que es a carga de atrito tiene un parámetro CA y es a resistencia no drenada pelo factor de adherencia. Tenemos un K que es un empujo lateral, sigma B y tangente. Las metodologías de capacidad de carga vertical tienen muchas, mas las principales son estas tres: un método beta de Chandler and Burland, método alfa de Skempton y método Lambda. Un método Lambda tiene análisis a tensores efectiva con comportamiento drenado y es más útil para argilas saturadas o areas. La resistencia de skin friction dada por FS mostrada en el slide. La capacidad de última por fuste, un parámetro beta, un sigma prima B per la área da estaca. Un método alfa, él trabaja con análisis a tensores totales, comportamiento no drenado, argilas saturadas, a resistencia da pared da interfaz entre solo estaca está dada por un coeficiente de adherencia veces a resistencia no drenada. Y la capacidad de última por fuste es FS per la área de estaca. Un factor de adherencia alfa puede ser hallado con las correlaciones entre la resistencia no drenada, como he mostrado en un slide. Un método Lambda, él junta los dos análisis de tensiones efectivas y análisis de tensiones totales. La capacidad última por fuste es mostrada en un slide. Ahora vamos a ver que es un solo no saturado. Un solo no saturado de tener dos fases, él tiene 4 fases. En una fase sólida, una fase de agua y entre u agua y u ar tiene una película contráctil. Él es compuesto por dos variables de estado: a tensión neta y a succión mátrica. Las fases agua y ar son continuas y descontinuas dependiendo del grado de saturación. A por presión es negativa, incluye la succión en un estado de tensión con un factor empírico de Bishop. La tensión efectiva es dada por una parcela más que tiene que ver con el grado de saturación en la succión. Un factor de Bishop puede ser hallado con correlaciones de grado de saturación, como mostrado en el slide. El concepto de succión. La succión a capacidad de que tiene un solo de puxar agua. Tiene unas dos fases. Él representa una medida de energía libre
quantitativamente se expresa como un trabajo necesario para tirar una unidad de masa de agua de una unidad de masa de solo. A succión total tiene dos parcelas, una succión mátrica y una succión osmótica. La succión osmótica está asociada a mudanza en la concentración de sales en la agua dos poros. Es considerada cuando tiene contaminación en un solo. Como en nuestro caso no es así, ella es despreciada. Entonces tenemos que la succión total es igual a succión mátrica, que está asociada a un contenido de agua en los poros, un fenómeno de capilaridad. La succión es el principal componente de estado de tensión de formación en solos no saturados. Los parámetros de resistencia de solos no saturados son diferentes a un solos saturados. Un solo saturado tiene representación de tensión por una única variable que es la tensión efectiva. Un solo no saturado tiene dos variables que representan la variable de tensión. El factor de Bishop es función del grado de saturación y del tipo de solo. Un solo que tiene grado de saturación 0, un Bishop es igual a 0. Y un solo que tiene un grado de saturación de 100%, un Bishop igual a 1. La resistencia no drenada en solos saturados puede aplicar el concepto de phi total igual 0. Tiene un incremento lineal con la profundidad y la resistencia va a depender del nivel de tensión. No solo no saturado no puede aplicar el concepto de phi total igual 0. En diferentes resistencias para valores diferentes de succión, movimiento, la superficie y plastificación. Tiene un incremento no lineal producto de la fluctuación del lençol freático. Con todo esto mostrado anteriormente, los métodos alfa, beta y lambda son modificados. El método beta modificado incluye variación de la resistencia o cizallamiento con respecto a la succión mátrica, usando parámetros efectivos C efectivo y phi efectivo, como es mostrado en el slide. Es adicionada una parcela que tiene que ver con la succión. En succión, USK es el grado de saturación y tangente de la área de fundación. El factor CA tiene una parcela de adhesión, factor de adhesión de la resistencia no drenada. Un método alfa modificado es una propuesta, una estimación de la variedad y la capacidad de última por fuste con respecto a la succión mátrica, usando la curva característica y parámetros de resistencia o cizallamiento no drenado. E incluye un parámetro de ajuste. Él depende del tipo de solo. U es igual a 9 cuando UIP, índice de plasticidad, está entre 8 y 15.5%. Y mu es 2.1088 exponencia a 0,0903 veces IP cuando un índice de plasticidad tiene un rango entre 15.5 hasta 60. La capacidad de última por fuste del método alfa modificado es mostrado a partir en bajo en el slide. Un método lambda modificado
Quando a sucção seja zero, o método lambda ficará igual ao convencional. Ele inclui a estimação da sucção mátrica. As propriedades do solo utilizado foram umidade óptima de 18,6%, peso unitário saturado 18,5%, límite de liquidez 32,5%, índice de plasticidade de 15,5%, a resistência não drenada de 11,5 kPa, o ângulo de atrito de 23 graus e a coesão efetiva 15 kPa. O modelo foi feito da seguinte jeito: tem número 1, uma cabeça de carga ajustável. Número 2, um tanque para o solo compactado. Tem um LVDT para medir deformações. Tem a célula de carga aqui, o número 4. Tem o 5, que é o modelo da estaca. E 6, o prato compactado. O programa de ensaios foram feitos com um solo de Indian Hill de 2 cm de 2 mm de tamanho de grão. Eles foram feitos com 3 unidades diferentes: 13%, 16% e 18%. Foram calculadas a sucção pela técnica de traslação de eixos. Para o 13%, 205 kPa. Para o 16%, 111 kPa. Para o 18%, 55 kPa. Pode-se notar que a sucção diminui com o aumento da umidade, tendo para grau de saturação de 90%, a influência da sucção é muito baixa. Foram feitos carregamentos com as diferentes umidades em condições não drenadas e drenadas, com o solo saturado e não saturado. A curva característica ela dá a relação entre a quantidade de água armazenada nos poros do solo e a sucção. É conhecida também como curva de retenção de água. O grau de saturação versus a sucção. Quando o grau de saturação é igual a 1, as curvas características das diferentes umidades são mostradas no slide. A capacidade de carga última por fuste é mostrada no slide. Ela foi calculada com um modelo. Tem para diferentes umidades qual é a carga última por capacidade por fuste. O método alfa mostra o resultado com a fórmula modificada e a medida com um modelo. Os resultados são mostrados no slide. Também foi feito o mesmo para o método B, a comparação entre a medida e a medida calculada. O mesmo foi feito para o método alfa. A comparação entre medidas versus a calculada tem um padrão linear. No eixo de embaixo pode-se ver qual é a carga última predecida pelo cálculo. E no eixo das verticais pode-se olhar a medida calculada. Medida.
pode se notar que tem uma boa correlação, mas ainda tem alguma dispersão. Conclusões. Os métodos convencionais alfa, beta y lambda son comúnmente usados en la práctica para estimación de capacidad última de carga para estacas isoladas en solos saturados. Los métodos fueron modificados para ser usados en la estimación de variación de succión. Los resultados de las pruebas muestran un acréscimo significativo en la capacidad de carga por fuste debido a la contribución de la succión mágica. A transición entre un método convencional y un modificado es conveniente para estimación en condiciones no saturadas. Con las metodologías cada vez más exactas, puede llegar a mejores resultados, a optimización de materiales y mejor conocimiento del subsuelo. Obrigado pela atención.